Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre as consequências do isolamento social ocasionados pela pandemia da Covid-19 em jovens e adolescentes. Nossa equipe conversou com a doutora Cláudia Cristina Pinheiro, pedagoga e neuropsicopedagoga, que abordou sobre os principais efeitos desse isolamento e distanciamento social, as formas de como lidar diante de situações mais complicadas e como isso tudo tem mudado a vida de muitas pessoas, sobretudo no ambiente escolar e educacional. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Isolamento Social em Jovens e Adolescentes, está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a avaliar melhor como tudo isso impacta nossa sociedade de forma geral. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A pandemia de Covid-19 trouxe uma série de desafios para praticamente todas as comunidades e para pessoas de diferentes classes sociais e faixa etárias. Uma das maiores preocupações relacionadas aos adolescentes, além do risco de adoecimento pela Covid-19, está relacionado a aspectos de saúde mental desses jovens. Antes da pandemia, preocupações relacionadas às questões de saúde mental já estavam sendo colocadas para os adolescentes com vários alertas a respeito do aumento dos índices de comportamentos suicidas, bullying e cyberbullying, abuso do uso de mídias sociais e isolamento social crescente entre os jovens. Os adolescentes são um grupo de indivíduos com particularidades próprias e, dentre essas, o aspecto social toma uma grande importância na vida dessas pessoas. A socialização desses seres é extremamente importante e, em um contexto de isolamento social, pode trazer prejuízo de várias ordens para a saúde mental. O isolamento social e a instalação de modelo escolar baseado em atividades remotas, amplamente utilizado no contexto da pandemia para a redução da transmissão da doença, levantaram preocupações com relação a um possível aumento do número de transtornos mentais nos adolescentes, como transtornos depressivos ou de ansiedade, piora do sono e transtornos alimentares. Desta forma, a doutora Cláudia Cristina começa falando como essa pandemia prejudicou no aprendizado educacional infantil. Então, foi tudo muito rápido, né? Então, de repente, as escolas elas tiveram que inovar, mudar a maneira de ensinar, de passar esse conhecimento para os alunos. Então foi sim um trauma muito grande para todos, não só para as crianças, adolescentes, mas educadores, pais, que todos tiveram que se reinventar, se adaptar à nova modalidade de ensino. Então a gente viu que houve sim um prejuízo para essas crianças, né? E nesse momento atual, nesse momento de ampliação, onde a gente vê assim que a desigualdade também em relação ao sistema desfavoreceu muitos em relação a essa aprendizagem. Então o que nós vemos? Que a pandemia e esse ensino remoto, ele prejudicou sim a aprendizagem de algumas crianças e adolescentes. A realidade econômica brasileira apresenta dificuldades de muitos alunos em ter acesso a esse ensino à distância por falta de computadores, celulares e internet. Isso tudo pode afetar diretamente o desempenho de crianças e adolescentes do ambiente escolar. E a doutora Cláudia nos fala como lidar psicologicamente com um aluno nessa situação. Foi um momento que a gente precisou acolher, né? É um momento de acolhimento até que vai precisar também, nesse momento, com o retorno às aulas presenciais. Porque em casa as crianças, elas não... A maioria, na época da pandemia, foi feita uma pesquisa. E chegou-se à conclusão que 39% das crianças não tinham acesso à internet, não tinham um celular que podia entrar, um computador, então ficou prejudicada. Psicologicamente, afetou essas crianças de maneira a causar bastante ansiedade, desconforto, essa falta de estímulo, baixa autoestima. Por quê? Porque elas viam que alguns dos seus colegas tinham esse acesso, né? E elas não. Então isso causou um desconforto até dentro do contexto familiar, porque os pais também se sentiram desconfortáveis em não poder oferecer isso para os seus filhos, né? Agora a gente abre aí um parênteses que algumas escolas, elas ofereceram o material já pronto. Então o pai ia na escola, pegava o material impresso
levava em casa, a criança fazia toda essa atividade, respondia esse material, o pai vinha, devolvia na escola onde era corrigido, lançado as notas. Então as escolas, elas foram procurando melhorar esse aprendizado cada vez mais dessas crianças, embora a gente vê que ficou uma lacuna sim em relação a esse aprendizado. Muitas escolas no Brasil todo retomaram as atividades habituais modelo 100% presencial nas últimas semanas. No retorno, crianças e adolescentes têm experimentado reações e emoções diversas, o que pode deixar pais e educadores bastante surpresos e às vezes preocupados. A saúde mental deles é um ponto de atenção importante nesse momento. A especialista nos explica de que forma os alunos devem ser preparados psicologicamente para esse retorno. Então, é diferente, né? Eles não vão voltar para a escola como se estivesse voltando de umas férias. Então, nós vamos lidar aí com alunos que tiveram perdas, né? Que conviveram mais de perto com essa questão da pandemia, com alunos muito ansiosos. Então, a preparação ela vai ter que ser feita dia a dia dentro do contexto escolar, certo? É uma preparação feita não só pelo ambiente escolar, mas também pelos pais. Então, é preciso que haja uma parceria. Pais, alunos, a instituição, toda a equipe pedagógica e os educadores, né? Os professores têm que estar bem atentos, já que eles vão ser, nesse momento, o que estão mais próximos aos alunos. Então, eles terão que estar atentos a qualquer sinal de desconforto, de ansiedade, de tristeza e fazer esse acolhimento desse aluno. O acolhimento das famílias e suas preocupações precisa ser objetivo de trabalho por parte das escolas, que por sua vez terão que se perguntar sobre a real possibilidade de atender a essa demanda sem sobrecarregar professores e alunos. Essa retomada deve ser um trabalho conjunto entre a escola e familiares, e a doutora Cláudia nos fala de que forma a família pode contribuir para que esse retorno seja mais tranquilo e seguro. Então, a criança ela é de fácil adaptação, né? Ela não é difícil de adaptar. E ela segue o quê? Exemplos, certo? Então, a partir do exemplo, a criança ela vai retomando dentro de casa também. Então, eu acredito que durante esse tempo de pandemia, em casa, os pais, eles já orientaram as crianças em relação a isso. Então, em relação à higienização, uso de máscaras, distanciamento social, certo? Dentro da escola, terá isso também. Eles vão ser orientados pelos professores, por toda a equipe dentro da escola, e a adaptação ela vai acontecendo de forma gradativa. Em alguns momentos, eu penso que no momento de brincadeira não será fácil, certo? Porque a criança gosta do contato, de correr, de pegar, de estar junto. Então, assim, nesse momento, eu acredito que vai ter que ter bastante orientação dos professores, de todo o pessoal que compõe ali o corpo da equipe pedagógica. Os psicólogos educacionais reconhecem dois tipos principais de motivação: intrínseca e extrínseca. A motivação intrínseca assume quando temos um interesse profundo e genuíno em uma tarefa ou tópico e obtemos satisfação com o trabalho ou aprendizagem. A motivação extrínseca, por outro lado, nos leva a trabalhar colocando o resultado como um cheque de pagamento ou uma boa nota em mente. Desta forma, a doutora Cláudia Cristina nos explica qual o trabalho desenvolvido pelo psicopedagogo em prol dos alunos dentro das escolas. As escolas, todas as escolas, nós temos alunos com dificuldade de aprendizagem, que pode ser um transtorno, entendeu? Do neurodesenvolvimento. Então, assim, o que a gente tem mais assim de levantamento em relação a isso? Crianças com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que ele pode ser só o déficit de atenção, ele pode ter o déficit de atenção e hiperatividade, ou ele pode ser do tipo combinado, que é déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Esse tipo de transtorno gera assim, um desconforto para essa criança, para essa família. Dentro da sala de aula é uma criança que pode ter notas baixas, é uma criança que não consegue se concentrar, perde o foco com facilidade. E quando é o do tipo combinado, é aquele que não para, certo? Faz bagunça, levanta do lugar, conversa com todo mundo, é isso. E o tratamento, como que é feito?
O tratamento é feito através de uma equipe multiprofissional, certo? Então, Leva depois muito que a tempo? gente depois que faz o levantamento, esse aluno é encaminhado para o neurologista, dependendo se não tiver outras comorbidades, né? Se tiver distúrbio de fala, também vai para o fonoaudiólogo. Então, depende muito, né, do engajamento da família, do engajamento dessa criança, de como essa criança é trabalhada e das perdas que ela já teve. Não só o TDAH, mas deixa só reiterando, dentro da escola nós também encontramos alunos com dislexia, que é a dificuldade na leitura e na escrita, entendeu? Tem os níveis, leve, moderado, severo. Também temos alunos com disgrafia, que é a letra feia, sabe? Pode ser comorbidades, temos desortografias, e aí são vários outros transtornos que causam dificuldades de aprendizagem desses alunos. Você também trabalha nessa função, né? Sim. Fala sobre dislexia. Falo. Você esteve aqui já também falando sobre Sim, isso, né? Eu tenho uma formação em dislexia pela ABD em São Paulo, mesmo Associação Brasileira de Dislexia. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Instituto de Tecnologia IPEC, a pedido da Pfizer, mostrou que os jovens foram os mais afetados por problemas mentais durante a pandemia. Um estudo realizado no final de 2020 por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, constatou que estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio em escolas públicas estaduais e municipais das periferias de São Paulo e Guarulhos foram diagnosticados com depressão, 10,5%, e ansiedade, 47,5%. São diversos fatores que podem gerar essas condições nas crianças e adolescentes, como as aulas remotas, a falta de interação com pessoas da mesma faixa etária, a convivência com adultos estressados em casa ou em home office, ou se colocando em risco para trabalhar. O convívio com o outro, a troca e o compartilhamento de experiências são essenciais para o desenvolvimento individual e coletivo. Até mesmo os conflitos gerados pela convivência e os impasses cotidianos, como disputas e pequenos desentendimentos com colegas, são disparadores para a aprendizagem. A própria necessidade de construir soluções para esses conflitos ganha outros contornos quando as crianças estão entre iguais. Pais e responsáveis precisam pensar no que esse momento representa para as crianças e adolescentes, entender quais desafios eles vão enfrentar e oferecer escuta sobre a volta às aulas presenciais é importante. Por isso, a conversa é o mais importante, assim como ouvir o que a criança diz e também o que ela não diz. Esse foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.